Um número racional R tem representação decimal na forma R igual a 1, a 2, a 3. Então seria um número que tem uma parte inteira com dois dígitos. Esse aqui seria o algarismo das dezenas. E esse aqui o algarismo das unidades. Sendo que a parte decimal é constituída apenas de um dígito, é um décimo do inteiro. E aí ele coloca que o primeiro dígito das dezenas pode ser qualquer coisa de 1 a 9, o segundo dígito pode ser de qualquer valor de 0 até 9, e o terceiro, a parte decimal, seria também de 0 a 9. Supondo que a parte inteira desse número que ele chamou de R é o quádruplo do valor A3, da parte decimal, então este número aqui é 4 vezes este número. Só que esse número aqui você tem que encarar como uma quantidade de dezenas e uma quantidade de unidades para falar que ele é 4 vezes o A3. Isso eu vou escrever assim: são 10 vezes o A1 mais uma vez o A2, que corresponde ao quádruplo do A3. Para garantir que você está pegando a dezena mais a unidade, isso está constituindo um número. Por exemplo, se o número que tivesse escrito aqui, o A1, A2, fosse o número 29. Quando você olha para os algarismos, você vê o 2 e o 9. Para dizer que ele é o 29, você tem que fazer o 2 vezes 10. Por isso que eu estou escrevendo 10 vezes a quantidade de valores de dezenas que eu tenho. Então, é simplesmente para expressar o número e não os dígitos. Porque quando a gente olha assim, você tem o dígito 2 e o dígito 9. A gente lê 29 porque sabe que no sistema decimal a gente tem uma relação posicional e que essa posição é das dezenas. Então, eu não leio como 29, leio como 29. Implicitamente, nessa posição, eu estou guardando que são duas dezenas, 2 vezes 10, o que daria as 20 unidades. Então aqui seria a quantidade que eu tenho ali representada de dezenas. Maravilha. Vou apagar esse 29 de exemplo aqui para não atrapalhar a gente. Ok. Então essa é a primeira informação dada pelo problema. Só por uma questão de facilidade da nossa escrita, eu vou mudar um nome aqui. Eu não gostei desse nome, porque isso pode confundir a gente com uma informação que está aqui na sequência. Ao invés de falar que o número é R, eu vou chamar o número de N. Então aqui é o número N que está representado nessa forma. Por que eu estou fazendo isso? Olha para outra informação. A 1, a 2 e a 3 estão em progressão aritmética. Quando você tem progressão aritmética, quer dizer que os números têm uma razão de formação. E aí o R normalmente é o que a gente usa como razão na PA. Por isso que eu mudei o nome. Já que A1, A2 e A3 estão em PA, vou escrever PA com esses três termos. A1, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Por uma questão daquela ideia que toda vez que você tem um número ímpar de termos, vale a pena você considerar o do meio e fazer os outros dois em função do meio e da razão, vou reescrever essa PA assim. Vai continuar sendo uma PA, só que eu mantenho o do meio, o A2. Quando eu caminho para frente, na PA eu somo razões, então eu ficaria com A2 mais uma razão R. E quando eu vou para trás, eu faço menos a razão, então eu vou escrever A2 menos a razão R. Esses os meus três termos. Este é o que entrou no lugar do A1, então essa será a nova representação do A1. E este vai ser o que vai ficar no lugar do A3, ou a nova representação do A3. Todos estão em função do A2 e da razão. E na sequência, a terceira informação que ele deu é que o A2 é divisível por 3. Essa informação eu vou usar lá no final. Usando essa primeira equação que a gente escreveu, que a parte inteira é o quádruplo da parte decimal, e substituindo por essas informações que a gente tem aqui da PA, vamos reescrever
esta equação aqui. 10 vezes A1. No lugar do A1, vou colocar essa representação. A2 menos a razão. Mais 1 vezes o A2. O A2 vai permanecer. Ele é a nossa referência nessa nova escrita. Igual a 4 vezes o A3. No lugar do A3, vamos colocar A2 mais a razão, que é a expressão que está aqui. Fazendo a distributiva, aqui teríamos 10 vezes o A2, menos 10 razões, mais o A2, igual. Distributiva de novo, 4 vezes o A2, mais 4 razões. Isolando o A2, aqui temos 10A2, com mais 1A2 são 11, menos 4, 7A2, igual. Passa esse menos 10R para lá, ele passa mais 10R com mais 4, são 14 razões. 14 razões. Se eu passar o 7 dividindo, eu sei que o A2 é 2 vezes 14 sobre 7, 2 vezes a razão. E se você passa o 2 para lá agora, você reescreve essa equação na forma de razão igual ao termo 2, ao segundo termo da minha PA, sobre 2. E aqui cabe uma observação interessante em relação à última informação. Ele falou que o A2 é divisível por 3. Dentre os valores divisíveis por 3 que nós teríamos, já que você está falando do A2, o A2 tem um intervalo válido entre 0 e 9. Poderia ser o 0? Sim, 0 é divisível por 3. Só que se ele for 0, a razão também é 0, que 0 dividido por 2 dá 0. E aí você teria uma sequência de 0, 0, 0,0. Isso não é válido porque ele afirmou aqui que o A1 é diferente de 0. Então, 0 não vale. Outro número divisível por 3. O 3, o próprio 3. Problemaço. 3 dividido por 2 dá 1,5. Se a razão fosse 1,5, você teria um dígito quebrado. Não existe isso. Os dígitos que formam um número são sempre números naturais. Veja, de 1 a 9, mas só valem os valores naturais. Eu não tenho como falar que aqui eu tenho 2,3 dezenas, não faz sentido. E nem 1,5 unidades, também não faz sentido. Dígitos são sempre valores naturais. Então eu tenho que garantir que essa razão também seja um número natural. Para que isso seja verdade, o que tem que acontecer com o A2? Ele tem que ser par, para ser a divisão por 2 ser um valor exato. Então eu tenho que, além de garantir que o A2 é divisível por 3, eu também tenho que garantir que ele é par. Dos valores divisíveis por 3 pares, só existe um que tem um dígito, é o número 6. Então você poderia até falar, olha, o A2 ele estaria neste conjunto. Já que ele é divisível por 3, ele pertenceria ao conjunto 0, 3, 6 e 9. Tem que ser um desses 4 elementos. Só que quando a gente resolveu isso e percebeu que a razão é o A2 dividido por 2, além de tudo você ainda tem que dizer o A2 tem que ser um número par. O 0 estava fora por conta daquela condição de que o primeiro termo tem que ser diferente de 0. Ele não colocou o 0 como válido, senão ele estaria como uma das soluções válidas, uma das soluções possíveis. Como ele foi descartado, o que nos resta é apenas o dígito 6. Isso então implica que o A2 vale 6, a razão da nossa PA é o 6 dividido por 2, valendo 3. Se você reescrever essa PA, você tem o termo A2 menos R, então 6 menos 3, 3. O segundo termo, o próprio A2, vale 6. E o terceiro e último termo, 6 mais 3, 9. O número em questão, ele não pediu o número, mas se ele tivesse pedido o número em questão, o número que a gente chamou agora de N, para não afetar a nossa forma de escrever, seria então o 36,9. Perceba que isso satisfaz o que ele tinha dito logo lá no início.
A parte inteira de R é o quádruplo do A3. A parte inteira de R é o número 36. 36 é o quádruplo de 9. Ok. Os três valores estavam em PA, o 3, o 6 e o 9 estavam em PA, e o A2 é um número divisível por 3. Não só o A2, os três valores eram divisíveis por 3. No final, o que ele pedia era o valor do A3. Está aqui o nosso A3. O A3 vale 9. Portanto, isso nos deixa com a alternativa E. Muito legal o exercício da primeira fase da FUVEST.